pra gente um pouquinho da sua história. Como que você se tornou um empreendedor e por quê? Eu comecei essa ideia de criar um negócio para mim como, a princípio, uma renda extra. Eu trabalhava numa empresa, mas eu queria um plano B. Queria já ter minha autonomia tanto de tempo quanto financeira. E a ideia de criar um negócio pareceu ser uma ótima ideia, porque eu teria tanto a gestão do meu tempo quanto a gestão dos meus recursos. E aí começou assim, como uma renda extra. E aí foi crescendo aos poucos, eu fui me aperfeiçoando, fui buscando fornecedores e aí criei a minha marca de joia. Foi assim. E no começo, você teve apoio ou você enfrentou algum tipo de oposição? A maior parte foi oposição. Porque por ser assim algo que não estava muito materializado, né, muito concreto, era principalmente uma ideia, estava muito mais dentro da minha cabeça do que fora, né? E por ser um negócio que ele não tinha nada físico, era tudo virtual. Eu não tinha nem as peças das joias no começo. Então eu criava tudo na minha cabeça através de artes e da internet que estava começando, principalmente das redes sociais. Então era difícil das pessoas entenderem, como é que eu vou comprar, como é que eu vou conseguir ver isso, como é que eu vou experimentar. Então foi algo até meio novo. Há 7 anos, não tinha site, nada, a ideia era eu usar minha rede de relacionamento e a partir dessa rede o negócio se multiplicar. E aí a oposição que eu sofri foi principalmente da minha família, porque eu estava dentro de um negócio familiar, então era uma ameaça eu sair desse negócio familiar para montar o meu negócio, e também de algumas pessoas conhecidas, de amigos, que eu não era do ramo, né? Então eu não tinha a credibilidade que todo mundo espera quando quer comprar algo de valor, que eu comecei vendendo joia. Então essas foram as oposições que eu sofri. E aí, na sua opinião, quais dessas dificuldades que levou você a ser a pessoa que você é hoje? Principalmente a determinação. As dificuldades, elas nos empurram, né? E nos fazem pensar diferente. Eu sempre olhei para todas. Eu não fechava a porta para essas dificuldades, eu olhava e falava assim, se tal pessoa está me apresentando isso, como que eu posso fazer diferente? Se a pessoa está desconfiando, então como que eu posso gerar credibilidade? Aí comecei a comprar algumas peças, que aí a pessoa conseguia ver, conseguia tocar, comecei a passar alguns depoimentos, e aí eu fui ficando cada vez mais forte. Mexer com comércio, né, empreendedora que mexe com o comércio, com venda, tem que saber muito lidar com o não, com a frustração, e isso vai nos fortalecendo muito. Se alguém quiser, né, ter essa experiência de coragem, de fortalecimento, vai vender. E para você, assim, no geral, quais são as principais dificuldades que mulheres empreendedoras enfrentam? No geral? No geral eu acho que é a gestão do próprio negócio, porque a empreendedora, ela precisa saber um pouco de tudo. Com quem você conversar, uma empreendedora tem que saber comprar, tem que saber vender, tem que saber organizar seu tempo, suas finanças principalmente. Então acho que a maior dificuldade é que a empreendedora ela não se especializa em nada, ela sabe um pouquinho de tudo. Isso às vezes não é bom, porque uma pessoa sozinha fazer tudo, ela sempre vai fazer algo um pouquinho mais ou menos. Ela às vezes vai ter alguma fortaleza muito grande, principalmente a empreendedora na criação, né? Acho que a fortaleza maior da empreendedora é que ela cria, ela se reinventa todo dia, mas ela tem que assumir muitos papéis dentro do negócio e isso é muito difícil, fazer essa administração desses papéis com êxito, né, assim, para que dê tudo certo. E depois de quanto tempo sendo empreendedora que você se tornou mãe? Depois de ser 5 anos empreendedora. E conta pra gente de 4 para 5. Como que é se dividir entre ser mãe e ser empreendedora? Mãe é o papel mais difícil que eu tenho na minha vida, até hoje. É o mais desafiante, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. E eu falo isso para todo mundo. É surreal, assim, você ter 2 seres. No meu caso, tenho 2 crianças bem pequenas, né? O Antônio vai fazer 3 e a Marina acabou de fazer 1. E sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, você que tem que pensar por eles e fazer tudo por eles.
E é mais ou menos o negócio, né? A empreendedora pensa, né, no negócio em todo momento. A empreendedora dorme pensando no negócio e acorda. É mais ou menos o que a mãe faz, né? Eu tô aqui, mas minha cabeça está lá, porque meu filho está doente. Então, a minha dificuldade, assim, como mãe, é ter essa sensibilidade de todo momento estar pensando à frente. E adivinhar, como são muito pequenos, não se expressam totalmente, então adivinhar se está com dor, adivinhar se está com fome, adivinhar se está precisando de um colo, adivinhar que está com tédio, precisa fazer uma outra brincadeira. Então, é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, é ser mãe. É um papel surreal e é alucinante e emocionante. São dois papéis. São dois papéis. No que esses papéis se complementam e no que eles se diferenciam? Bom, eu acho que como eu comecei a ser empreendedora, o que a empreendedora entregou muito para a mãe que eu represento hoje? A organização. Eu sempre busquei, como empreendedora, ser organizada, me planejar, porque eu achava que isso ia me dar um diferencial. E eu trouxe isso para meu papel mãe. Então eu tento manter uma rotina com as crianças, porque eu sei que isso faz bem para elas, faz bem para a família e para casa. Então a organização e o planejamento eu trouxe da empreendedora. E eu acho que a mãe entregou para a empreendedora, não sei se foi bem essa questão, essa capacidade de amar incondicionalmente e de ter forças mesmo quando você não tem forças, mesmo quando está esgotada. Porque a mãe é isso, né? O amor supera tudo. E só o amor que faz a gente recomeçar e a gente acordar 1000 vezes de madrugada para amamentar um bebê. E aí amamentou o bebê, o outro acordou. E a gente não dorme, e a gente não tem mais, assim, muitas coisas individuais, porque a gente está sempre se doando, está sempre entregando. Então eu acho que a mãe me deu isso que eu entrego um pouco para a empreendedora, que é a capacidade de se superar a todo instante, a todo momento. A mãe enfrenta desafios e são desafios um pouco diferentes da empreendedora, mas esse amor faz a gente superar tudo. E você já enfrentou ou ainda enfrenta algum tipo de preconceito por ser mãe e trabalhar? Não enfrento preconceito, assim, eu enfrento um pouco porque muitas pessoas não encaram o empreendedorismo como um cargo ou como um trabalho, pensam que é um hobby, pensam que é uma coisa assim, né, sempre um plano B. Né? De fato, para mim foi iniciado como um plano B, mas depois virou um plano A e é um plano que deu frutos. Então, o preconceito é mais nesse sentido, qual a sua profissão? Eu tenho um negócio, né? Então, é bem assim que eu respondo. E acho que o preconceito é mais nesse sentido, assim, dos outros, de não encararem como uma ocupação mesmo e conciliar, né? A grande chave aí da questão que todas as mães empreendedoras enfrentam é conciliar os papéis. E assim, o que eu faço quando eu estou empreendedora, eu estou empreendedora, e quando eu estou mãe, eu tento sempre estar ali no presente, porque eu sei que quando eu estou assim, a minha energia está 100% ali e é tudo mais saudável para todo mundo. Mas você acha que existe culpa quando você está em um lugar e o outro fica... Virou mãe e ficou culpada. É assim, já vem com esse rótulo. Você se tornou mãe, você já vem... O sobrenome vem culpa junto. Porque a culpa é mais no sentido assim, de que eu tô aqui e não tô lá, será que ele tá precisando de mim? É mais algo que a gente vai construindo dentro da nossa cabeça. Às vezes nem tá tudo bem, mas a gente constrói isso porque... É uma questão, acho que maternal, assim, de que você quer estar com seus filhotes debaixo do braço, que você quer cuidar, você tá olhando. Mesmo que tenha sua mãe cuidando, as avós cuidando, você quer estar olhando. Então a culpa é nesse sentido, assim, de estar, eu tô aqui, será que eu tô perdendo alguma coisa? E se minha filha começar a andar hoje, eu não tô lá vendo? É o que acontece com muitas mães, assim, de perder os momentos por estar fazendo outras coisas. Mas é saudável. É saudável para a mulher, né? Pensando na mulher, como mulher, né, que tem vários papéis, eu acho que é saudável você ocupar vários papéis. Você não deixar de ser filha, não deixar de ser irmã, não deixar de ser mulher, não deixar de ser esposa. E a gente se perde muito na maternidade com relação a isso. A gente se perde totalmente. Muitas vezes, até hoje, assim, hoje o meu principal papel é mãe, né? A empreendedora está numa gavetinha que não está tão ativa,
mas hoje o principal papel é mãe, e a gente se perde nisso. Porque a maternidade te consome muito, 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 né? É um serviço não remunerado, com 24 horas vezes 7. E você acha que a maternidade, em alguns momentos, assim, ela é muito romantizada? Ah, ela é. Ela é muito romantizada. Muito romantizada porque você tenta fazer de um jeito, mas na prática sai do jeito que tem que sair, né? É muito difícil você, igual eu falei assim, que eu tento estabelecer uma rotina em casa com as crianças pra gente viver de forma assim, em paz, mais organizada, mas é só se frustrar, criar uma expectativa e se frustrar a todo momento, porque as crianças são seres, né? E cada dia elas vão estar de um jeito, cada dia as coisas vão acontecer de um jeito, então a gente tem que meio que surfar nisso. Eu aprendi a fluir. Então eu tirei esse romantismo de filhos arrumados e perfeitos e casa organizada para fluir e viver bem assim. E assim, a unha não tá ok, a sobrancelha não tá ok, mas a minha consciência está ok. Ótimo. Você acha que o mercado de trabalho está preparado para receber mulheres empreendedoras e que são mães ao mesmo tempo? Se o mercado de trabalho está preparado? Eu acho que cada vez mais, né? Eu acho que sim, eu acho que a maior parte das mães buscam o empreendedorismo como uma forma de conciliar os papéis. Porque às vezes o filho está na escola meio período e nesse meio período ela consegue desenvolver um negócio. Então eu acho que como está crescendo muito essa questão, cada vez mais que está vindo, então o mercado vai ter que absorver. Vai ter que aceitar, vai ter que absorver. E quantos negócios maternos existem por aí, né? Quantos eventos a todo instante tem aqui na nossa cidade, feiras de mães empreendedoras com seus próprios negócios, produtos. Então eu acho que é um grupo que cada vez mais vai se unindo para fortalecer e aí crescer. E tem alguma coisa que você queria dizer para as pessoas sobre a sua forma única de ser mulher? De ser mulher. Eu acho que a minha forma única é criar. Eu acho que meu ser é criativo, assim, desde sempre. Então, eu uso a criatividade para fazer eu superar. Então, eu criei meu negócio e criei formas de vender algo que era um produto super tradicional. E dentro da maternidade, eu também a todo momento eu crio, eu reinvento uma nova forma de fazer as coisas funcionarem lá em casa, uma nova forma de dar banho, uma nova forma de fazer o filho comer. Então a gente está todo momento criando e eu uso isso como uma fortaleza para mim. É um ponto muito forte meu, então a criatividade me faz ver com outros olhos. Então tem um problema ali, como eu posso fazer aquilo diferente? E fazer isso melhorar tanto a minha vida, a vida da família, a vida dos filhos e de quem está em volta, porque a gente acaba sendo inspiração para outras pessoas da família, para as amigas. Então eu vejo a criatividade como esse meu ponto, meu diferencial como mulher. Conta pra gente então, quem é uma mulher inspiradora na sua vida e por quê? Uma mulher inspiradora na minha vida, a minha mãe. Minha mãe está diariamente na minha vida e me inspira principalmente por ser mãe, por esse papel mãe que ela representou muito bem na vida dela. Teve 4 filhas, criou e educou e conduziu todas praticamente sozinha, porque meu pai viajava muito e sempre morávamos longe das nossas famílias, nossos avós, então ela é uma inspiração. Quando até ela me fala isso, eu tive 4, então quando eu tenho as minhas dificuldades com 2, ela fala eu tive 4, que é o dobro. Então isso me faz superar, me faz entender que é possível, que tudo passa e que a forma como ela conduziu a maternidade, e ela também trabalhava, então ela é uma inspiração desde quando ela me gerou, que me teve muito nova, e também na forma como ela teve as gestações dela, ela sempre foi uma inspiração, tanto é que eu escolhi, né, ter parto normal, porque eu sabia da história dela, que teve as 4 de parto normal, e eu falei, eu vou conseguir também, e aí nunca passou pela minha cabeça outra forma, e eu tive meus 2 filhos de parto normal, então essa foi só o começo, né? Fora todo o resto, esse foi o começo da vida. E aí fora todo o resto de inspiração de
também de organização, de criatividade, de fazer as coisas de forma cuidadosa, detalhista. Então, a minha mãe é uma inspiração na minha vida e como mulher. Conta pra gente agora o que você acha de mais inspirador na Giovana. Eu sempre disse para ela que eu aprendi a ser mãe com ela, né? Foi a primeira filha e a primeira neta do meu lado, né? E então ela foi assim a precursora mesmo, né? De todas as nossas experiências, como filha, como sobrinha, como neta. E foi uma festa, né? Porque tudo era super novidade. Tudo que ela fazia era assim como a descoberta de um novo mundo, porque nós não tínhamos mais a experiência de ter crianças, né, em nossa família. E ela foi a responsável, ela puxou o fio de todos os outros que vieram, né? E depois os outros primos que já tinham, né? Mas ela sempre foi aquela que foi a que me apontou muitos caminhos, né? A Giovana sempre foi aquela que pensava e me ajudava a pensar. E nessa troca, né? Porque tudo é uma troca. Eu fui aprendendo, mas eu fui ensinando. E foi assim que a gente está caminhando até hoje, né? Nem mais nem menos, o equilíbrio.